Pessoal, boa noite a todos. Quero agradecer de novo vocês por estarem conosco nesse nosso segundo encontro da nossa mentoria. Hoje nós vamos tratar sobre hábitos e metas, ok? Vamos falar sobre hábitos e metas. Eu vou explicar de maneira muito didática, simples, como nós podemos construir hábitos e as nossas metas. E aí, como vocês já devem ter recebido no último e-mail, eu mandei, alguns foi para o spam, alguns não conseguiram, eu não sei por que está indo para o spam, tá? Mas tem o link da aula passada, caso vocês queiram acompanhar, vai ficar gravado de novo. Tá? Então, esse slide vocês já sabem, já conhecem, tá? A gente fazer aquilo que se propõe a fazer as estratégias que são ensinadas para a gente começar as nossas mudanças todos os dias. E aí eu tenho que fazer essa pergunta, se vocês fizeram o dever de casa. Eu estou um pouco afônico, eu estou isolado. Ontem eu estava bem, hoje eu acordei gripado. E aí fui fazer uma consulta, estamos isolados. Então, eu vou tomar bastante água. Eu estou com a garganta um pouco enroscada. Mas você Okay? fez o teste? Me desculpem por isso. Fez o teste, Ricardo? Fiz o teste hoje, sai o resultado amanhã. Tá. Sai o resultado amanhã. Mas eu acho que foi uma diminuição da imunidade em função dos treinos mais pesados e aí comprometeu as vias respiratórias superiores, que é muito comum, né, nesse estágio de treinamento que eu estou. Mas aí, para garantir, fui no médico, foi isolado até o resultado e depois que passar os sintomas. Então, vamos lá. Responderam aos questionários, fizeram o exercício 1. Eu sei que tem uma moça aqui que conseguiu fazer o exercício 1, hein? Não é, Fátima? Oi, isso mesmo. Com sucesso, já contaminei um monte de gente para fazer também. Foi muito positivo. Conseguiu passar uma pilha de roupa, é isso? Isso mesmo, passei roupa, caminhei 1h30, foi top. Então, 1h30, meu Deus do céu, não precisa tanto, mas está ótimo. Está ótimo. Então, esse exercício 1, num primeiro olhar, ele parece ridículo. Ridículo. Extremamente simples. Você vai assim, cara, mas 5 minutos, vou pegar um relógio, vou botar 5 minutos ali. Parece uma coisa assim meio... Cara, isso não tem como funcionar. Mas depois que você começa e você coloca isso em prática, é louco o poder que isso tem. E aí isso serve para mostrar para a gente que muitas vezes nós deixamos de fazer algumas coisas por alguns impulsos, né? E que com estímulos muito, muito simples a gente consegue fazer aquilo que a gente teria que fazer, né? Ou deveria fazer. Um exemplo muito bom para isso também são aquelas pessoas que já querem começar a ler, a criar o hábito de leitura. Não tem que ler um livro por semana. Não tem que ler 3 vezes ao dia, no início. Coloca uma meta muito simples e singela de fazer uma leitura de 5, 10 minutos por dia. Depois, vai evoluindo nesta meta. Tá? Então, 5 minutos, se você se propõe a ler 5 minutos, eu tenho certeza que você vai ler mais. Tá? Mas, se você se propor a 5 minutos, isso vai funcionar.
E o importante disso, Fátima, Carol, Francisco, a turma que está aí, e quem vai nos assistir depois, é ter constância com esse exercício. É não usar ele só porque o Ricardo falou que ele funciona. É usar ele, ver que ele funciona e manter-se aplicando ele e não ir em apenas uma coisa na sua vida. É tentar transformar isso em um hábito. É usar todas essas ferramentas que vocês vão receber ao longo dessas 5 mentorias, usar essas ferramentas para tudo aquilo que vocês se propõem a fazer. Por quê? Quando você pratica esse exercício 1 para muitas coisas, como leitura, exercício, tomar água, porque tomar água é hábito. Vocês tomam bastante água? Vocês têm o hábito de ingerir água? Ricardo, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi com um urologista e eu faço isso invariavelmente até hoje. Antes de entrar um cliente no meu consultório, eu tomo água, um golinho de água. Quando esse cliente sai, eu tomo mais um golinho de água. E assim vai o dia todo. Eu não sinto sede. E é o hábito. Isso, inclusive, foi um urologista que me ensinou para prevenir cálculo renal, você entendeu? Porque na minha família tem um histórico de cálculo renal. Então, eu criei esse hábito e incorporei na minha vida. Entendeu? O que é que a gente precisa fazer para tomar água? Né? É você colocar a garrafinha de água em vários locais. Se você trabalha na frente de uma mesa, deixa sempre uma garrafa de água à mão, à vista. Por quê? Toda vez que a gente olha, a gente vai ali e toma um golinho. Não precisa tomar 1 litro de água de uma vez, mas você precisa fracionar uma certa quantidade de água ao longo do dia. Então, você precisa proporcionar estar próximo da água. Porque se você está no sofá e você fala, preciso tomar água, pô, mas eu tenho que ir lá na cozinha, a gente já pensa um pouco antes de ir. Aí assim, você não vai pensar, simplesmente tu vai pegar a garrafinha e tu vai tomar a sua água. Isso funciona para água, isso funciona para livros, isso funciona para doce. Se alguém quiser comer bala o tempo todo, espalha um monte de bala pela casa e você vai passando e vai vendo. Você vai ter aquilo disponível. Livro também. Coloca do lado da cama, embora para dormir, né? Algumas vezes não seja muito bom alguns livros que ativem. No escritório, na sala, tenha essa disponibilidade. Então, o exercício 1, ele precisa ser aplicado em muitas áreas da nossa vida para que a gente consiga melhorar aquele questionário de força mental. Provavelmente foi por isso que apenas 3 pessoas responderam o e-mail de segunda, né? que foi lá um acompanhamento para saber se haviam respondido, se haviam aplicado o exercício 1. Então, eu vou pedir que vocês abram o spam, que provavelmente foi para o spam, o e-mail foi para o spam, tá? Para vocês verificarem isso. Tá? De toda forma, eu vou talvez mudar essa forma de enviar para vocês essas informações para não se perder no e-mail. Tá? O e-mail, às vezes, ele faz esse tipo de coisa. Então, eu vou tentar mandar para o WhatsApp, enfim, para facilitar essa conversa. Tá? Porque essa semana vai ter mais uma estratégia. E essa semana tem um desafio bem legal para vocês. Ricardo, vai mudar algumas chaves na cabeça de vocês. Fala. talvez não seria interessante, não sei se todo mundo concorda, mas fazer um grupinho pequeno no WhatsApp, pelo menos até o fim dos encontros, para ninguém perder nada, nenhuma informação, talvez, assim, né? E você tá sempre mandando alguns alertas. Mandei o e-mail, verifica, sei lá. Eu, pelo menos, não me importaria.
Posso fazer isso. Eu havia pensado nisso, mas como eu sei que as pessoas estão cheias de grupo e um monte de coisa, então talvez eu crie esse grupo, deixe ele silencioso, apenas para mandar as informações para vocês, tá? Para não ficar aquela coisa de todo mundo conversando e mandando figurinha, e enfim. Tá? Então eu vou pensar sobre isso. E aí eu mando tudo via WhatsApp, ok? Então, alguém gostaria, além da Fátima, de me falar se conseguiu fazer o exercício, se preencheu, como é que foi, se conseguiu aplicar? Lembrem-se, lembrem-se, tudo o que depender de mim eu vou fazer, mas eu não posso carregar ninguém pela mão. Né? Eu não posso ir lá na casa da Laiane e falar assim, ó, Laiana, vai lá, você tem... Então, vocês. Então, tudo, eu tenho plena certeza, porque eu sei que eu já vi e vivenciei tudo isso. Tudo que eu for passar para vocês funciona, desde que a gente aplique, tá? Desde que a gente coloque a mão na massa realmente, senão não adianta. Senão vão ser 5 semanas que nós estaremos aqui e talvez, absolutamente, talvez, para alguns, não sei se 5 semanas, então vai ser legal, não vai ser um tempo, mas vão aplicar efetivamente muitas coisas. Tá? Vamos lá, então. Vamos falar sobre hábitos, que é um assunto que eu gosto muito. Os hábitos, os hábitos diários, eles podem manter a gente focado, com disciplina. Eles podem fazer a gente se manter na linha. Tá? Os hábitos nada mais são do que costumes, manias, rotinas, tá? Que nós temos. Os hábitos que nós desenvolvemos, eles podem ser bons ou ruins. E eles desempenham um papel extremamente importante na nossa vida. Querem um exemplo prático sobre isso? Desenvolver um mau hábito de esquecer de colocar o despertador, de esquecer de levar uma camisa para o Francisco. Eu despachei as camisas e esqueci de tirar a camisa para o Francisco. Tá? Se atrasar é um mau hábito, e isso é um mau hábito que eu não tenho. Eu não me atraso em quase hipótese alguma, a não ser que aconteça algum problema. Tá? Então, isso são maus hábitos que influenciam e são muito ruins na nossa vida, na nossa rotina, e eles fazem com que a gente diminua a nossa força mental. E um ponto fundamental que vocês precisam compreender é que nós precisamos ter cada área da nossa vida sustentada e apoiada por bons hábitos. E eu explico por quê. As melhores intenções não farão as coisas acontecerem. Maus hábitos são barreiras que nós criamos para nós mesmos, para o nosso progresso. Não importa quais sejam os hábitos ruins, eles vão ter um impacto negativo em sua vida, seja de maneira maior, seja de maneira menor. Então, quando a gente é jovem, a gente, às vezes, bebe muito além do que poderia, usa substâncias ilícitas e o corpo vai absorvendo. Algumas dessas substâncias ilícitas, elas causam algumas dependências mais graves. E naquele momento que a gente estava usando, a gente acaba, que é um mau hábito, mas naquele momento a gente não percebe as repercussões disso no futuro. E à medida que esse hábito se instala e eu vou fazendo uso dessa substância, e eu vou me aprofundando e vou usando mais, e eu vou colocando isso com mais força na minha vida, eu vou
levando a minha saúde para um lado que é extremamente ruim. E isso é uma capacidade que nós temos de ser mentalmente forte ou não para conseguir dizer não, né, para algumas situações. Então, quando eu uso uma substância ilícita, uma droga, ela é muito potente e ela não me deixa condições de ser forte para lidar contra ela, porque ela causa dependência. Os maus hábitos, como por exemplo, a procrastinação, de não terminar um projeto, de não focar em algo que eu preciso, ou melhor, de ficar extremamente preocupado, olhando para o retrovisor, como eu sempre brinco, porque muitas pessoas, elas não vivem o agora, não vivem o presente. Elas estão mais preocupadas com o passado, com o que viveu, amargurando aquilo que passou, do que o próprio momento do agora, e deixa de viver, deixa de aproveitar, porque fica com aquelas correntes ali, ó, sofrendo, coisa terrível, tá? Coisa terrível. Então nós precisamos tomar ciência dos nossos hábitos, dos hábitos que eu tenho, dos hábitos que eu quero me livrar daqueles maus hábitos, especialmente que eu faça isso de maneira segura para que eles não voltem. Para que eles não voltem, porque um dos problemas dos hábitos é que os maus hábitos, eles estão, né? Aquele anjinho e o diabinho que nós temos, os maus hábitos, eles têm muita força. Os maus hábitos, eles são de um paladar mais doce, eles são de algo ou um ambiente mais confortável. Os hábitos ruins, eles fazem a gente fazer menos movimento, e tudo isso prejudica a nossa saúde. E aí eu preciso mandar embora, se livrar dos maus hábitos. E para isso, ou melhor dizendo, nós precisamos construir um passo a passo, porque eles não são fáceis de tirar, de abrir mão, tá? Então, tem várias estratégiazinhas, e aqui eu coloquei 3 ou 2, tá? Que são muito simples. E se eu preciso lembrar de algumas coisas, tá? Eu tenho despertador, eu tenho post-it, eu tenho N opções para lembrar das minhas tarefas, eu tenho calendário para lembrar das minhas necessidades, tá? E isso é gerar um hábito, tá? E isso é colocar essas coisas pontuais, tá? Para gerar mais produtividade, para fazer quebrar essas experiências ruins. Por quê? Porque à medida que você começa a ser pontual para os teus compromissos, tá? Isso vai gerar um feedback positivo em si, em ti, em você mesmo, tá? Você vai começar a perceber o quão bom é conseguir ter essa condição de não ter que se desculpar porque chegou atrasado, de não ter que dizer, pô, Francisco, cara, desculpa, saí voado para pegar o bem, esqueci da tua camisa. Tá? E aí a gente gera esse desconforto. E para isso, turma, não adianta vocês começarem com os hábitos maiores, com coisas mais difíceis. Vocês precisam se livrar dos maus hábitos, começando pelos pequenos, pelas pequenas coisas. E vocês vão entender isso mais à frente, quando eu falar da cadeia de hábitos, né? Porque os nossos hábitos, eles não funcionam sozinhos. Os nossos hábitos, eles funcionam em cadeia. E aí vocês vão entender por que eu tomar água
me leva a uma série de comportamentos positivos. Porque eu fazer exercício me leva a uma série de outros comportamentos positivos que vão fazer uma diferença na minha vida. E veja, vocês poderiam me fazer uma pergunta, Ricardo, olha só, quanto tempo eu preciso para manter, eu preciso manter esse hábito para que ele seja efetivamente instalado. Então, quantos dias eu preciso colocar o post-it? Quantos dias eu preciso encher a minha casa com garrafinha de água? Quantos dias eu preciso ser pontual com os meus compromissos? Quantos dias eu preciso fazer exercício e qualquer coisa que vocês queiram, tá? Para eu instalar isso como hábito. Há uma controvérsia bem grande em relação a tempo, não existe um número cabalístico ou mágico, ok? Não existe um número mágico, mas, de maneira geral, depois de 21 dias, 21 dias para frente, tá? Esses hábitos já começam a ser tratados de forma diferente por você. Os resultados, eles começam a aparecer mais ou menos depois de 20 dias, tá? Para incorporar os hábitos. Ocorre que, para algumas pessoas, isso não é bem assim, tá? Então, para alguns de nós, vai precisar 40, 50, 60 dias martelando no hábito, martelando naquilo que você quer instalar na tua vida para você ser forte. De você olhar para a mesa da sobremesa e falar assim, não, eu não vou. E aí lembra do que o Ricardo vai falar. Cadê a Tati? A Tati está aí. A Tati é nutricionista. Né? Francisco, fala para essa também. Essa. Pensa o seguinte, tá lá, vai olhar para a batata frita, vai olhar para a sobremesa, pensa assim, se eu perder para a sobremesa, eu vou empatar com quem? Eu não vou comer essa sobremesa. Se eu perder para a sobremesa, eu vou empatar com quem? Se eu não conseguir ser mais forte que o meu impulso para uma sobremesa, estou ferrado. Eu estou ferrado. Tá? Então, tem que ser forte. Tem que ser forte. É fácil? Não é. Não é. Não adianta dizer assim, Laiana, é moleza, é só você começar. Não, o início é punk. É igual começar a fazer mudança de cardápio, fazer um corte mais drástico algumas vezes, ou começar a fazer exercício, vai lá e faz 1h30 de caminhada, dona Fátima. Né? No outro dia está toda dolorida e fala assim, nunca mais eu vou caminhar. Tá? Então não é fácil, o início é difícil, mas segura. Te força mais tempo. O que a gente precisa é mais tempo, porque com o passar dos dias, essa coisa que você quer instalar, minha voz está indo. Essa coisa que você quer instalar vai se tornar natural. É só manter. E aí é comemorar. Depois que você instala um bom hábito, por exemplo, de leitura, eu costumo ler 2 a 3 vezes por dia. Eu fraciono a minha leitura em 3 vezes ao dia. De manhã, depois do almoço e à noite. E eu já faço isso há bastante tempo. Tem dias que eu não consigo logo depois do almoço, e aí são 2 vezes por dia, manhã e noite. Mas eu tenho isso comigo e me incomoda nos dias que eu não consigo ler 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite, porque já está comigo há bastante tempo. Depois que você instala, é só comemorar. Mas até instalar o hábito, precisa ser muito forte. Precisa ser muito forte. E para isso, nós precisamos determinar bons hábitos. E aí essa é uma baita pergunta que a gente pode se fazer. Como eu determino quais são os melhores hábitos para mim? Porque para o Francisco é uma coisa, para a Fátima é outra,
o Escoton é outra, para a Laiana são outros hábitos. Como é que eu sei quais são os melhores hábitos para mim? Alguém tem alguma resposta aí? Vamos lá. Laiana, tá aí, Laiana. O que é um bom hábito para você? Nossa, um bom hábito. E os Um outros vão bom pensando. hábito é aquele que a gente tem, né? Tipo, Será? bom, na verdade a gente não tem de vez em quando, né? Hábito Um bom pra gente hábito ter. é aquele hábito que a gente consegue manter. Eu acho que é. Ok. Para mim, um bom hábito é fazer atividade física diária. Ó, o Francisco colocou atividade física diária. Tati, o que é um bom hábito para você, Tati? Para mim, um bom hábito é conseguir manter com os meus compromissos propostos para o dia. Muito bom. Caroline, me fala aí um bom hábito para você. Pra mim, conseguir se exercitar todo dia. Essa semana a gente vai mudar isso. Confia em mim. Confia em mim que daqui um pouco vai ter uma notícia ótima. Então vejam. Os outros aí. Quem mais que não falou? Eu. E aí? Olha, um bom hábito para mim particularmente seria acordar sempre mais cedo. Eu acordo sempre já quase atrasada, todos os dias, Tá sempre enforcado. Eu acho diariamente. que, para mim, é o não deixar nada para amanhã. O que eu me propus fazer hoje. Ótimo. Não deixar, porque aí acumula e vira aquela bola de neve, sabe? Ótimo, ótimo. Olha só, percebam uma coisa. A resposta do que é um bom hábito, ou do que são os melhores hábitos, está dentro de ti. Está dentro de ti. Determinar bons hábitos, né, ou que precisam ser iniciados, é muito mais fácil quando você faz uma avaliação dos seus hábitos. Se liga. Especialmente dos teus hábitos ruins. Então, o acordar cedo, e aí o acordar cedo, ele é relativo. O acordar cedo, para eu implantar esse hábito de acordar cedo, tem simplesmente um fator importante, o dormir cedo. Tá? Porque não adianta você querer acordar às 6 da manhã se você dorme às 2 da manhã. O teu corpo precisa um tempo de sono. Tá? E esse tempo de sono ele é diferente para cada um de nós. O National Sleep Foundation, que é uma fundação americana que fala sobre o sono, diz que para adultos jovens a gente precisa aí de 7 a 8, 7, estourando 9 horas de sono por noite. Tá? Para algumas pessoas um pouco menos, isso é particular. Então, se você quer acordar mais cedo, por exemplo, às 6, às 5 da manhã, você tem que dormir mais cedo. Você tem que fazer com que o teu corpo recupere para conseguir acordar mais cedo. Tá? E isso é hábito. Sono é hábito, e o sono é um ótimo hábito, tá? Que a gente precisa dormir bem, porque é durante o sono que nós restabelecemos neurotransmissores, hormônio de crescimento. Então, a Tati que trabalha aí com atletas que querem ficar fortões, né, Tati? Grandões, assim, tipo o irmão dela, que é um brabo do jiu-jitsu brasileiro, eles têm que dormir bem, porque senão eles não liberam hormônio de crescimento. Tá? Quem quer emagrecer tem que dormir bem, porque senão não libera neurotransmissores que facilitam o processo de emagrecimento. Isso é hábito. Isso é hábito. Bom, nós determinamos bons hábitos, determinamos especialmente os hábitos ruins. E isso serve para nos dar um parâmetro, referência, tá? Para que a gente olhe para as nossas áreas da vida e diga assim,
eu preciso organizar melhor isso aqui, eu preciso ter mais atenção nessa outra área aqui. No meu trabalho, quais são os hábitos que eu preciso ajustar? No meu relacionamento, quais são os hábitos que eu preciso ajustar? Na minha vida esportiva, Caroline, quais são os hábitos que eu preciso ajustar? Gravem isso que eu vou falar, tá? Que é uma coisa que eu martelo comigo faz muito tempo. Nada é sobre os outros. Tudo é sobre você. Então, nada é sobre os outros. Se eu quero ter bons hábitos, se eu quero mudar a minha vida, sou eu. Né? Eu estou fazendo a graduação em psicologia e aí eu estou tendo uma disciplina de psicologia violência em adultos. E a gente está falando muito sobre a violência nas mulheres. Né? E é muito sobre a mulher e não sobre o homem. Ela ama tanto o homem e ela não se percebe. E ela não vê as violências que ela está sofrendo. Então não é sobre o homem, é sobre ela. Só que ela não tem capacidade de se libertar disso porque ela ama mais o outro do que a si própria. E ela não consegue se livrar dessa situação, ela não consegue sair desse problema. Porque não é o problema não é o marido, o problema é ela. Ela deveria falar assim, ó, deu, não basta, estou saindo de casa. Mas é claro que tem todo um contexto. Não tem dinheiro, ela depende do marido, blá, 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 e tudo aquilo que a gente já sabe. Então, tudo na nossa vida é sobre a gente. Os hábitos são sobre nós. Eu não posso botar a culpa no dia que está chovendo. Eu não posso botar a culpa no frio. Eu não posso botar a culpa porque eu não gosto de correr na esteira. Não. Não. Sou eu. E aí, tem um outro ponto que é legal. É eu olhar para essa minha vida, tá? Eu fazer uma lista de tudo isso que eu preciso melhorar, e aí entra o segredo, que é o grau de importância. Hoje, o que é a coisa mais importante que eu preciso instalar na minha vida? O que eu preciso mudar? O segredo está na ordem da importância que eu vou colocar para os meus hábitos. É lógico que quando eu estava na faculdade, quando eu estava no mestrado e no doutorado, eu não tinha nem cor de tanto que eu estudava, porque eu queria fazer o melhor doutorado que eu pudesse. Eu morava em Florianópolis, eu não ia para a praia, eu não bebia, né? Naquela época, hoje ainda eu não fumo, então eu não fazia nada, eu não tinha nem cor. Os meus amigos olhavam e falavam assim, meu Deus, Ricardo, você mora em Florianópolis, deve ser bom lá, né? E eu só olhava para a minha pele e falava assim, é demais, mas eu não sei. Por quê? Porque eu optei em estudar. Eu não ia para a praia, não fazia nada. Foi uma opção por conta da importância que eu dei para o estudo naquela época. Hoje, eu me dou ao luxo de poder. Eu tenho a minha carga de trabalho, mas dependendo da hora do que eu faço, eu consigo sair para correr às 4:30 da tarde, porque eu já fiz o que eu tinha para fazer. E agora eu consigo colocar isso que antes era impensado naquela época. Tá? E aí eu vou tomando as minhas decisões. Então nós precisamos definir, ter clareza do que é importante para o momento que eu estou. Quando a gente tem filho, e bastante gente aqui tem filho, né? O sono deixa de ser importante, não é? O sono deixa de ser importante. Porque se o meu filho chorar, eu vou voar da cama para o quarto dele, não importa a hora. Tudo vira em torno daquilo. Né? A gente tira algo da gente para dar para os nossos filhos. Muitos dos livros que eu já li, de homens poderosos, de biografias, eles passaram por muitas situações ruins, né? Por momentos negativos, por problemas nas empresas, 1, 2, 6 vezes. E ao invés de olhar para isso como um ponto ruim, tem que encarar o negócio e cair para dentro. E aí, ao invés de a gente pensar no problema, tá? É olhar para o aprendizado, como está ali em amarelo.
tá? Eu não vou focar na minha falha, no meu erro. Eu tenho que olhar para o que eu vou aprender com isso. Eu tenho que aprender sempre. Eu tenho que olhar para as coisas de uma maneira positiva, né? Tentando tirar algo de bom com isso. Claro, tem situações de morte, enfim, que é mais difícil de lidar. Mas a gente, quando pensa nos nossos erros, nas nossas falhas, nós precisamos disso como um feedback para evoluir, não para ficar amarrado no passado. Lembra disso. O retrovisor do carro, ele serve para me dar um parâmetro. Qual o parâmetro? O que tem atrás de mim? Para simplesmente eu conseguir dirigir melhor para frente. Se eu ficar só olhando para o retrovisor, eu vou bater o carro. Quem fica preso no passado, desculpa, tá fadado a se ferrar. Por quê? Porque a gente não anda olhando para trás. Eu vou crescer olhando para frente. E aí eu preciso olhar para as minhas falhas, para os meus erros, mas eu preciso ter alguns cuidados com críticas, com ser autocrítico demais, com reclamar demais, porque tem um povo que reclama de tudo. Isso é hábito. Ah, tá muito calor. Né? Agora, meu Deus do céu, vai chover. Olha só, que saco, vai chover. Nossa, esfriou, tá muito frio. Tem um povo que reclama de tudo. Isso é hábito. Isso a gente constrói. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso a gente precisa mudar, tá? Tudo bem até aqui, turma? Tudo certo? Algumas ideias estão surgindo aí. Como é que tá a cabeça? O pessoal não fala nada. Olha só. Lembra que eu falei dos hábitos e como eles funcionam, né? Os hábitos, eles funcionam em cadeia, tá? Nenhum hábito funciona sozinho. Então, se o Francisco faz exercício e ele corre, ele vai lá para o treino de corrida dele, ele chega em casa, ele vai olhar para a geladeira para se alimentar e vai fazer uma escolha por alimentos mais saudáveis. Lógico, porque ele está vindo de uma prática, ele já está cheio de neurotransmissor, de bem-estar, de alegria, está feliz da vida. Abre a geladeira, pega uma fruta, né? Pega um ovo, come uma comida saudável, que senão a esposa já vai pegar no pé dele, né? E aí ele vai tomar água, e aí ele vai tomar um banho e vai dormir mais cedo. Aí ele dorme cedo, no outro dia ele acorda, com todos esses hábitos, né? Esses comportamentos positivos. Ele vai tomar o café, tem o bolo de chocolate com 2 dedos de cobertura de leite condensado. Ele olha para aquilo e fala assim, não, mas eu vou num mamãozinho, numa maçãzinha, vou fazer um bolinho com um ovo, 2 colheres de aveia, 1 colher de mel, um pouquinho de fermento, uma banana esmagada, e faço um bolinho, façam que fica bom. Tá? E vou comer isso ao invés daquela bomba calórica. E aí ele leva para o consultório dele mais uma fruta, no almoço, ele repete, final de tarde ele vai fazer exercício. Estão vendo essa cadeia? Conseguem perceber isso? Agora, eu estou em casa. Olha como isso é doido. Como isso é doido. Fui no médico, fiz o exame, voltei para casa, peguei a Luana, peguei o Bento. O que nós fizemos à tarde? Um bolo. É claro, porque eu estou aqui ferrado. Eu sei que eu não vou fazer exercício. Né? E aí vem o quê? Aquele comportamento de, dane-se. Dane-se. E aí essa cadeia vai mudar. Só que se eu fizer isso hoje, tudo bem. Tudo bem, mas eu tenho que estar consciente que amanhã não. Isso aí é força mental. Tudo bem, hoje foi o primeiro dia, estou chateado, estou triste, não vou conseguir treinar hoje, não vou conseguir treinar amanhã, provavelmente. Isso aqui está sendo uma terapia muito boa para mim.
E aí, hoje, eu me dei ao luxo, nos demos ao luxo de ter um hábito diferente. Mas amanhã não. Amanhã o meu café da manhã vai ser o mesmo. Fruta, malão, mamão, melão, ovo, café, leite, meu ômega 3, meu polivitamínico, e vai ser isso. Não vou para outra coisa. Porque senão essa cadeia não funciona. Não funciona. E eu preciso que ela me ajude. Né? Sabe por quê? O Platão disse uma vez que nós somos o que fazemos repetidamente. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, ela não é, um ato, né? Ela não é uma coisa que acontece isolada. Tá? A excelência é um hábito, é eu fazer disso um hábito. E aí, os bons hábitos, eles são como um sistema esquelético, no qual tudo funciona. Né? E a nossa força mental, ela vai usar isso. E nós precisamos ter esse senso de direção. Né? Ter esse senso de direção que depois nós vamos nos aprofundar quando for falar sobre as metas. Né? Então, os nossos hábitos, eles funcionam em cadeias. Eu preciso usar isso para que eu consiga mudar esses meus hábitos. Porque é extremamente difícil mudar hábitos ruins, tá? Porque é doloroso. Dói no físico, não na mente. Dói na cabeça você olhar e dizer assim, ó, não, eu não vou poder pegar a Tati e a Iessa falaram que eu não posso, que são nutricionistas, eu não posso mais comer o pudim depois do almoço, né? Dói. Mas a gente precisa ser forte. A gente precisa ser forte, porque existe um efeito muito positivo dos nossos hábitos. Tá? Quando eu consigo dizer não para um hábito ruim, eu tenho uma bomba positiva. E ela não é imediata. Do mesmo jeito, Caroline, que comer aquele pudim me dá aquele prazer imediato, não dá? De deixar, vou responder aquele e-mail para depois, fala assim, que legal, deixei para depois. Dá aquele prazer imediato, só que isso é muito ruim, por quê? Porque logo na sequência tem um efeito rebote muito potente de culpa, de tristeza, de angústia. Quem aqui nunca comeu algo e depois ficou assim, eu não devia ter feito isso? Eu acredito que todo mundo já, né, comeu algo ou tomou-lhe um monte de cerveja no outro dia, aquela dor de cabeça desgraçada, e falou assim, nunca mais eu bebo. Né? E aquele passa 2 dias mal. Isso é comum. E esse é o efeito rebote do mau hábito. Só que na hora é muito prazeroso. É muito bom você dizer assim, não, depois eu faço. O problema é o depois. E para isso nós precisamos construir, Fátima, a nossa força mental. Eu preciso que vocês construam, por isso que o nome da mentoria é Fortemente. Todas essas mudanças que vocês estão recebendo são para deixar vocês fortemente, para que a gente consiga quebrar essa cadeia ruim de hábitos, para que a gente possa melhorar. Para isso, nós temos alguns hábitos para ajustar. A gente tem algumas situações
que nós precisamos... Só deixa eu ver que abriu aqui isso aqui, porque tem uma pessoa que está me escrevendo que eu acho que não conseguiu entrar. Eu vou fechar e aí depois eu vejo. Tá ok. Nós temos hábitos que a gente precisa ajustar para mudar, tá? E eu quero que vocês, como eu falei, sejam mentalmente fortes. E começando pela sua energia. É muito mais fácil a gente se distrair quando a gente viaja nos nossos pensamentos, qualquer coisa nos leva para longe. Eu estou lá trabalhando, tranquilo, e aí vem um pensamento do nada e eu me distraio. E vai lá para longe, e aí eu levo um tempo para me concentrar de novo. Isso já aconteceu com vocês? Com todo mundo. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar, porque nossa atenção e concentração funciona em ondas. Eu tenho momentos de alta concentração e por incrível que pareça, depois de mais ou menos 14 segundos, nós mudamos de pensamento. E aí eu preciso ser forte para voltar ao pensamento que eu quero. Então, veja, nem tudo é essencial. Nós precisamos colocar a nossa energia certa para cada coisa. Nem tudo eu tenho que colocar mais energia. Vai depender do quê? Do grau de importância que eu quero. Então, se a Caroline quer se tornar fisicamente ativa, ela precisa, nesse momento, gastar a energia dela para, por exemplo, deixar o tênis, a roupa para fazer exercício pronta para amanhã. Ela precisa organizar toda a rotina dela para que ela vá fazer exercício. Por quê? Porque se ela não usar uma energia potente para conseguir isso, amanhã ela vai arrumar várias desculpas. E aí não tem jeito. Eu preciso colocar energia, tá? Muita gente, muitas pessoas assim como eu, ganham tem um salário fixo, né? E um valor para gastar. Infelizmente, a gente não consegue ter um dinheiro ilimitado, né? E aí, pode ser muito fácil ter um gasto maior aqui, um gasto maior ali, e a gente acaba gastando com coisas menos importantes, né? Gastar mais com coisas menos importantes. Então, por exemplo, para quem quer ficar rico, guardar dinheiro, aqui o termo rico é amplo, né? Mas para quem quer guardar dinheiro, a primeira regra é economizar. Eu tenho que cortar gastos desnecessários. Eu tenho que eliminar aquelas despesas que elas são aparentemente pequenas, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de sair e tomar um cafezinho. Olá, como tomo só um cafezinho, tá? Gosto muito disso. Mas são despesas pequenas que ao longo do mês elas vão se acumulando. E aí, uma xícara de café por dia de R$ 5, eu vou gastar mais de R$ 100 por mês, e no acúmulo isso, R$ 100, R$ 100 não é nada. No ano são 1.200, e aí eu vou, usando um exemplo da xícara de café, que é algo muito simples, mas para várias outras coisas, né? Transfiram o exemplo da xícara de café para qualquer coisa na sua vida. Aonde você vai gastar energia, não dinheiro, com coisas que não são tão importantes. E aí a gente precisa eliminar distrações. A gente precisa eliminar elementos que drenem a nossa energia, que façam eu colocar a minha força vital em coisas que não são importantes. E nós temos, parece que um dedo, né, de gastar energia com coisas que não vale a pena. De ficar martelando coisas na cabeça que não importam. Ficar me preocupando com coisas que não dependem de mim. Mentoria contra o estresse. Primeira regra e única para controle de estresse, você apenas tem que se controlar com o que depende de ti.
Tudo o que não depender de você não vale a pena gastar a sua energia. Parece simples, mas não é, né? Não é. Um segundo ponto que nós precisamos ajustar são os nossos pensamentos. Ô, Ricardo, mas por quê? Porque os pensamentos negativos, eles vão vir. Como eu já falei, eu falo isso direto, direto. Não tem como não ter pensamento negativo. Agora eu tenho que saber o que fazer com eles. Eu não posso desanimar. Eu preciso construir uma maneira de mudar a forma de eu ter esses pensamentos, tá? E esse é um ponto chave, tá? É mudar esse diálogo interno, a sua conversa interna, lá na sua cabeça, lá dentro, lá no córtex, tá? Deixar de ser pessimista. Troque pensamentos negativos para algo que te dê coragem, algo que te faça feliz, algo que te faça trabalhar bem, te faça evoluir, crescer. Então, tem várias formas, tem várias técnicas, tem técnica de relaxamento, tem meditação, mindfulness, e tudo isso ajuda a gente a melhorar os pensamentos. Mas lembra, não fuja. Não fuja do medo, não fuja do fracasso. Analise a situação e, com calma, encontre a melhor maneira de sair dela e chegar lá no seu objetivo. Porque o pensamento negativo me leva ao medo. O medo me paralisa e faz eu não fazer nada. Nada. Ok? Então a gente precisa olhar para isso com cuidado. E, por fim, o medo de não conseguir, o medo do fracasso. Teve uma coisa muito legal. Teve um menino que queria fazer a mentoria e ele não se inscreveu. E ele não se inscreveu e ele falou assim que tinha medo de não conseguir dar conta. Olha só como é que é o negócio. O medo fez ele nem se inscrever, porque ele tinha medo de não conseguir dar conta do negócio extremamente simples, né? Mas o medo paralisou ele. Paralisou. E aí, quando o medo paralisa, nós chegamos no terceiro ponto. Ele não consegue ir em direção à sua meta, aos seus objetivos. Uma pessoa mentalmente forte, ela estabelece metas pessoais, metas profissionais muito precisas e assertivas. O ponto de partida para que a gente consiga seguir em direção às nossas metas é que eu tenho que acreditar que lá na frente eu vou ter uma recompensa. Isso é muito legal. Isso é muito legal. O Wendell Carvalho fala assim que lá na frente a conta sempre fecha, né? A conta sempre vai fechar. Tá? Agora, eu não posso esperar resultado para amanhã. Algumas coisas não tem como. Se eu quero perder peso, se eu quero ganhar massa, se eu quero... Não é assim que funciona. Tá? Agora, se você quer ser feliz, comece a fazer exercício. Na mesma hora vai mudar a tua alegria de viver. Tá? Então, trabalhe sem esperar nada de maneira imediata. Por quê? Quando eu espero algo, já a chance de eu desistir no meio do caminho ela é muito grande. Tá? Vai ter perrengue? Vai ter perrengue. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Eu lembro quando eu resolvi fazer mestrado lá em Floripa, que eu saí de casa, fui morar lá em Florianópolis sozinho, comi o pão que o diabo amassou, valeu a pena? Valeu, faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Claro que se fosse hoje eu faria diferente, né? Com uma cabeça, eu queria ser o Benjamin Button, assistiu o filme do Benjamin Button? Né? Que ele nasce velho e morre novo. Né? Eu queria ter essa condição, hoje seria tudo diferente. Né? Para organizar, planejar, garantir que eu estaria sempre na minha direção correta. Porque esse é um dos maiores problemas que nós temos. Daqui a um pouco eu vou falar de meta, a gente cria a meta e não sabe para onde vai.
né? Esse é o problema. E aí eu preciso ter clareza na definição das minhas metas, tá? Para conseguir chegar lá. O penúltimo ponto desses ajustes, tolerar o desconforto. Nós somos levados a fugir, correr do desconforto, da dor. Ninguém gosta de sentir dor. Se você conseguir suportar um pequeno desconforto, isso significa que você está conseguindo chegar mais longe. Isso pode ser algo simples, de você, por exemplo, sair do teu trabalho e falar assim, não, eu preciso fazer exercício, eu vou. Tá cansado, tá dizendo, vou. Ah, não vou fazer 1 hora, vou fazer 40 minutos, meia hora, vai. Isso é algo que tá te deixando mais forte, porque tá fazendo você sair da tua zona de conforto. Sabe aquele dia frio, chovendo, que você falou assim, eu vou para academia. Ai, mas tá tão bom aqui embaixo da minha coberta. É esse dia que te deixa mais forte. Que você sai da tua zona de conforto. Que vai te mostrar que você consegue chegar lá. Por quê? Porque é esse dia que você tem que lembrar. Naquele dia que vem o pensamento ruim, negativo, é o momento de eu lembrar daquela coisa que me deu força. Quando eu estou nas minhas provas de triatlon, que eu estou lá sofrendo, quebrado, todo ferrado, eu lembro dos treinos mais difíceis que eu fiz. E isso me dá força. Então, ao invés de você correr apenas dentro da tua zona de conforto, sai da tua área. Vai para um lado desconhecido. Se arrisca. Tenta coisas diferentes. Tenta coisas difíceis. Né? Hoje eu postei uma foto do meu filho, no brain, no gain. Né? Sem cérebro, sem ganho. Tem aquela frase do sem dor, sem ganho, que eu não gosto muito. Mas é assim. É assim. Se eu não sofrer um pouco, eu não vou ganhar. Não vou crescer. Não vou evoluir. Então, abraça o desconforto, que eu tenho certeza que vai mudar esses hábitos. E o último ponto, tá? É seja grato. Pratique sua gratidão diariamente. Na minha experiência, eu já trabalhei com atletas de altíssima performance, seleção brasileira de vela, ciclismo, remo. Inclusive, o atleta que eu trabalho da seleção paralímpica ganhou medalha de bronze agora nas Paralimpíadas, o René. Sensacional, sensacional, foi sensacional. Me emociona de lembrar da história dele. E eu nunca conheci nenhum atleta, e tudo que eu falo sobre isso, eu aprendi com atletas de alta performance. Né? Quando eu olho para essa história toda de mentalidade forte, todos os melhores modelos que eu tenho são de atletas mentalmente fortes, né? Que são atletas, mas isso se aplica para qualquer um de nós. E todos eles são muito gratos por tudo, por qualquer coisa, qualquer conquista que eles tiveram. Então a gente precisa ser grato. Eu sou grato até pelos livros de autoajuda que eu hoje não gosto, mas que eu li, né, que me fizeram crescer. Sou grato por muitas coisas. Sou grato por todos vocês que estão aqui me ouvindo, porque vocês estão aqui me ouvindo e eu estou aprendendo. Aprendo com cada um, aprendo tentando ensinar, e isso é extremamente importante. Somente quando a gente consegue apreciar, olhar para o que eu já tenho, né? E ser capaz de olhar para que outras coisas venham, que eu vou conseguir alcançar mais coisas. Então é fundamental que eu desenvolva o senso forte de gratidão na mente, em olhar para todas as situações, né? E isso cria a ironia, por exemplo, de que quando a gente é grato pelo que tem mais chance de conseguir mais, né? De quando eu valorizo o que eu tenho, eu aumento as chances de eu conseguir mais coisas. E isso tudo é extremamente legal, né? Porque a partir do momento que eu estou consciente do que eu tenho e para onde eu quero ir, eu consigo chegar. E aí a gente chega
aqui, né, onde eu preciso fixar tudo isso que nós estamos falando. Porque de nada adianta vocês mudarem os hábitos de vocês, fazer ajustes, se vocês não conseguirem fixar esses hábitos, né? Como eu falei, que o Platão disse, que nós somos o que fazemos repetidamente. Então, a chave para que a gente consiga transformar uma ação em um hábito é repetir aquilo sempre. A repetição, ela é extremamente importante para eu instalar bons hábitos. Você não pode simplesmente continuar repetindo, tá? Porque a gente precisa ter alguns princípios que nos orientem, tá? O verdadeiro princípio que vai fazer, que vai levar a gente a repetir algo indefinidamente, é que ele seja importante para nós. E esse princípio chama-se disciplina. A disciplina, ela é o que vai fazer a gente conseguir manter todo e qualquer hábito. Não tem jeito, Fátima. Se eu tenho um melhor motivo para fazer exercício, eu tenho vontade, eu tenho tempo, eu tenho condições, eu não tenho disciplina, eu não vou manter esse hábito. Para ajudar vocês com isso, tem esses 5 pontos. Primeira coisa é eu dividir esses meus hábitos, quebrar eles em mini metas, tá? Quebrar eles em mini metas. Fazer com que essas metas maiores se tornem em metas menores. Então, ao invés de caminhar 1h30, começa com 20 minutos, 30 minutos, 40. Coloca o calçado na porta do quarto, vai tropeçar nele, vai cair e vai fazer exercício. Muda a alimentação, tira as coisas que não são tão saudáveis de casa, então muda isso, inclua alguns mini hábitos, tá? Que vão levar vocês à mudança de comportamento, tá? Porque isso é fácil. A gente, quando começa a ter pequenas mudanças, como eu falei, nós vamos mudar os nossos comportamentos. E aí a gente consegue fazer, sabe aquele farelinho que você vai deixando assim para o filho encontrar o ovo de Páscoa? É isso que eu tenho que fazer para mudar comportamento. São pouquinhas coisas que eu vou deixando pistas ao longo do meu dia, da minha jornada, para fazer com que eu faça aquilo que eu gostaria de fazer. E não tenham dúvida, um dos maiores problemas que nós temos hoje para alguns comportamentos é o excesso. O excesso. Tem uma coisa que eu não entendo, é por que a minha esposa ela tem que ter 86 bolsas, 423 pares de sapato, 282 cintas e 1.380 brusinha. Eu sou um ser monocromático, eu tenho 5 camisetas, uma branca, 2 azuis, 2 pretas e fora as de esporte. Tenho 3 calça jeans, então não tem que escolher. O excesso de opções faz a gente mudar o nosso comportamento. Tá? Tem uma coisa que eu aprendi muito legal com o Barack Obama, que perguntaram para ele, presida, por que você só tem camisa preta e terno cinza? E ele respondeu, eu já tomo tantas decisões importantes do meu dia, né, que eu não quero ter que gastar massa encefálica pensando, tomando decisões com coisas que não valem a pena. E aquilo bateu assim, falou, putz, é verdade, eu não tenho que ficar gastando energia. Desculpa as mulheres, tá? Eu sei como é que vocês são. Eu tenho que ornar o tênis com a calça, com a meia, com a cinta, com a camiseta. Não, é um padrão só e vai. E isso muda. Isso muda a forma de eu tomar decisões, das minhas rotinas diárias. Então, no que vocês puderem eliminar
excesso é melhor. Para as nutricionistas, isso é muito real. Para elas vão fazer o cardápio, quanto menos coisa elas puder colocar para o paciente delas, é melhor. Corta o excesso de coisas e coloca para 3, 4, 5, eu não sou nutricionista, mas talvez seja uma ideia, de alimentos, para não dar opção, para não fugir. E aí a pessoa, quando ela tem algo mais fácil, ela consegue se manter mais. Tudo que é mais fácil de executar é mais fácil de manter. Tudo que eu tenho menos excesso, eu consigo fazer com mais facilidade. E isso faz com que eu consiga fixar os meus hábitos com uma força maior. E eu não posso desistir. Tá? Isso tem muita relação com disciplina. Então, eu não posso desistir. Eu não posso duvidar de mim mesmo. Eu preciso ir sempre em frente. Aí vem o Barack Obama mais uma vez, né? Yes, you can. É isso aí. Então, eu não posso desistir. Eu tenho que tentar. Eu vou olhar para os meus erros e eu vou descobrir aonde eu errei e como eu posso melhorar. Por quê? Porque isso é autodisciplina. Construção de hábitos é essencial que eu tenha autodisciplina. E lembre-se de que a disciplina ela pode ser construída sobre pequenos hábitos que nós vamos praticando todos os dias. E aí a gente chega no último ponto, que é o estabelecimento correto das nossas metas. Ou eu estabeleço metas corretas, ou eu vou me ferrar, porque eu não vou conseguir manter tudo isso que eu quero. Ok? E aí nós vamos falar sobre metas e o estabelecimento de metas. Definir metas claras, nos dá direção, nos dá esse senso de direção, seja para o que for, para o que eu quiser realizar. Ou eu tenho metas claras, ou eu não sei para onde eu estou indo. Sem metas, a gente fica à deriva, sabe? O navio sem motor não vai para frente nem para trás, vai do jeito que a maré empurra. Isso eu não quero para ninguém, desse grupo que está aqui. Eu tenho muita clareza da onde eu quero estar em 2022. Eu tenho todo um planejamento de onde eu quero estar e o que eu quero estar fazendo em 2022. Isso são metas. Então, eu tenho uma direção. Agora, eu só vou conseguir chegar lá se eu tiver clareza nisso, nessa definição. Por quê? Porque se eu me desviar do meu caminho e eu sei para onde eu quero ir, vai ficar fácil para eu voltar. Se eu não tenho clareza nas minhas metas, eu estou ferrado. Eu não vou conseguir voltar para o caminho que eu quero seguir. Por quê? Porque se eu me desviei do caminho, eu não sei como voltar. E aí eu não vou ter a minha direção. Então, a partir do momento que a gente consegue construir metas claras, a gente vai conseguir perceber e considerar a importância disso para a vida da gente. Então, eu preciso ter clareza das minhas metas. No nosso caderno de exercícios, tem uns 2 pontos ali que eu vou tratar com vocês depois sobre isso, tá? Porque a gente precisa definir isso e ter as nossas metas corretas. Bom, se por um lado a gente é capaz de definir as nossas metas, eu preciso saber o que é possível e o que é impossível de eu alcançar. Eu posso sonhar, claro. Eu posso fantasiar metas inatingíveis? Não, porque isso vai me gerar frustração. Isso não vai me levar aonde eu quero chegar. Bom, mas eu posso sonhar,
mas eu não posso fantasiar, eu tenho que ter clareza dessas minhas metas para eu não me frustrar. Então você precisa considerar que as metas que você está definindo, elas sejam as certas, tá? E elas estejam alinhadas com duas coisas: com o seu propósito de vida e com a sua paixão. Porque quando eu alinho propósito de vida e paixão com as minhas metas, não tem erro. Por exemplo, quando eu resolvo me inscrever para uma prova de Ironman, e aí eu nado 3.800, pedalo 180 e corro 42 quilômetros, eu faço isso pelo meu propósito de vida, de ter o triatlon como meu estilo de vida. Ah, Ricardo, então, não está de acordo com o que não está de acordo com o que eu quero para a minha vida, não vale a pena eu colocar como meta? Talvez o esforço seja inútil. Talvez o esforço seja inútil. Então, faz um favor para si. Não gasta teu tempo. Não gasta tua energia. Não gasta teus recursos com metas e objetivos que não estejam alinhados com o seu estilo de vida e com a sua paixão. Mas, olha só, você também, isso é muito legal, você também deve ser capaz de distinguir entre objetivos e desejos, que são coisas diferentes. Objetivos e desejos. Por que, Ricardo? As metas, elas devem ser coisas sobre as quais você tem bastante ou total controle. Então, as tuas metas você controla. Você controla as tuas metas. Os desejos são coisas que você quer realizar, que você quer adquirir, que você quer experimentar e que não dependem de você em grande parte ou quase nada, tá? Mas elas dependem muito da cooperação de outras pessoas, eventos, situações, circunstâncias. Então, por exemplo, digamos que a Caroline quer se tornar uma atleta de corrida de rua e ela quer competir internacionalmente. O desejo dela vai ser disputar alguma corrida, enfim, uma Major League lá na Europa, né? Já une a viagem com a corrida. Isso é legal. Uma parte depende dela, outra parte não. Qual é a parte que não depende dela? A parte de se vai ter prova ou não. Eu tenho muitos amigos que pararam de fazer exercício durante a pandemia porque não tinha prova. Ou seja, eles não treinam pelo exercício, eles treinam pela prova. Tá? E aí, não é deles aquilo. Eles gostam da medalha, que pode ser um objetivo, mas não muda muita coisa na vida. Lembra, o único obstáculo que deve existir para alcançar o teu objetivo vai ser só você. Você não pode colocar culpa em ninguém. Ninguém vai ter culpa, do mesmo jeito que ninguém pode levar os créditos. É só você, e é só você fazendo as coisas acontecerem, tá? Então, é isso. Eu tenho desejos, eu tenho metas, eu tenho os objetivos. Os desejos, eles são importantes. Nós precisamos ter, tá? Mas eles não dependem só da tua vontade, tá? Então, às vezes, desejos são coisas que eu não controlo e podem não ocorrer independente da minha vontade. Opa, não passou aqui. Passou o slide aí? Ok. Então, olha só. Como é que eu vou definir essas metas claras? E aí tem alguns pontos para a gente perceber. Você precisa visualizar o que você quer alcançar. Você não pode alcançar nada que a gente não visualiza, que a gente não coloca como uma construção na nossa mente. Qualquer grande conquista de uma pessoa, primeiro, ela começou como um pensamento, como uma ideia. E é por isso que a gente precisa começar por aí. Tá? Então, dedica um tempo,
tá? E um tempo necessário para que você consiga fazer essa avaliação do que você quer, da onde você quer chegar, como eu quero crescer, por exemplo. Não importa se vier respostas amplas, vagas, no primeiro momento é você saber para onde você quer ir. Depois disso, você precisa olhar para essas metas com cuidado, tá? E tem um ponto que é determinante. Eu gosto muito de ser ultra específico nos meus objetivos, tá? Eu gosto de ser muito detalhista nisso. Então, Ricardo, eu quero ser rico. Não, para aí. Ser rico é muito amplo. Eu quero ganhar R$ 1 milhão. Olha, começou a melhorar. É muito mais fácil de a gente chegar lá quando a gente é mais específico nas nossas metas, é mais detalhista. Então a gente precisa ter essa clareza de eu fazer essa redefinição de como eu vou chegar lá, como é que eu vou ganhar R$ 1 milhão, como é que eu vou, não sei, qualquer objetivo que vocês queiram aí, tá? Depois, tem que garantir que essas metas elas sejam mensuráveis. O que significa metas mensuráveis? Simplesmente que você precisa ou deve ser capaz de dizer quando você atingiu o teu objetivo. Se tornar milionário, né? Quando eu ganho 1 milhão ou 2 ou 3, eu quero ser rico, não sei. Tá? Então eu preciso conseguir mensurar onde e quando eu vou chegar no meu objetivo. Tá? E aí, quando a gente for construir as nossas metas, precisa pensar desta forma, tá? Ser mais específico. Além disso, estabelecer metas que sejam alcançáveis. Tá? Como eu estou aqui com vocês, tá? e o curso está pago, né? Vocês já depositaram, eu tive que me depositar dessa mentoria, né? O segredo está em estabelecer metas alcançáveis, atingíveis e realistas. Eu tenho um monte de amigo que fica viajando nas metas. No esporte, pô, eles querem coisas que eles não conseguem. Eles não conseguem ser realistas, eles não conseguem colocar metas alcançáveis, coisas que eles vão atingir. Então a gente precisa pensar nisso, tá? Eu tenho que colocar metas que eu possa, tá? E aí eu tenho que desconfiar daqueles que falam que eu posso tudo. Eu penso muito sobre isso. Você pode ser qualquer coisa que você queira, vírgula. Você pode ser qualquer coisa que você queira, desde que você tenha condições para ser. Ponto. Tá? Porque nós temos uma genética, nós temos biologia, nós temos condições emocionais que algumas vezes nos impedem de ser astronautas, por exemplo. Né? Então eu posso ser qualquer coisa que eu quero na minha vida, vírgula, desde que eu tenha condições. Tá? E também coloquem limite de tempo. Um dos erros grandes de muita gente que eu já trabalhei é criar metas e até criar umas metas corretas, mas não coloca o tempo. Não definem um prazo para atingir essas metas e aí elas ficam soltas e perdidas. Então, estabeleça um limite de tempo para os teus objetivos. E para fechar tudo isso, de nada adianta você fazer todo o dever de casa se você não colocar prioridades. Você precisa definir uma lista de metas que você deseja alcançar. Perfeito. Agora, você tem que olhar para essa lista e ver o que é mais importante, do que você precisa fazer para aquilo. Eu preciso perder peso. Para perder peso, eu preciso, vamos lá, a meta é perder peso. Eu preciso emagrecer, controlar a alimentação, fazer exercício, dormir melhor. O que eu vou começar primeiro? Não sei, é a pessoa, mas ela vai ter que começar de algum jeito. Por algum lado, ela vai ter que gastar a sua energia. Então, eu preciso distribuir isso em níveis para eu ter clareza nas minhas prioridades, das minhas metas. Se não,
eu não vou chegar em lugar nenhum, ok? E aí, nós vamos colocar a mão no caderno de exercícios, tá? Para a gente pensar na nossa procrastinação zero. Vocês estão com o caderno, eu estou com o meu caderno, e basicamente a tarefa para essa semana vai ser preencher essa técnica SMART de metas. Tá? O que eu quero que aconteça, né? Onde eu vou ser específico, como saberei quando atingir meu objetivo e eu vou ser mensurável. A meta é realista, como vou realizá-la, atingível. Por que é importante para mim? Ela tem que ser relevante. E qual é o meu prazo para atingir esse objetivo? Então, vocês vão pensar em algo que vocês queiram e vão colocar como meta. Tá? Vão construir no Smart Goals aqui. Na outra página, tem o Goal Tracker, tá? Onde vocês vão escrever o seu objetivo principal. E depois tem as etapas, tá? As etapas de ação, onde você pode definir ali, por exemplo, 4 metas e colocar como você vai chegar nessa meta. Na etapa 1, etapa 2, o que vai ser a tua prioridade? Por exemplo, o meu objetivo é ler mais. A minha primeira etapa é escolher um livro que eu goste, porque o erro das pessoas que querem ler é começar a ler livro de indicação de outro. Ah, lê um livro tal que é muito bom. Lê alguma coisa que você goste. Se você gosta de romance, vai no romance. Se você gosta de ficção, vai na ficção. E aí você vai criando a tua lista de etapas para começar a ler. Se eu escolhi o livro que eu gosto, eu vou distribuir, vou colocar um horário que eu vou ler invariavelmente. Todos os dias, às 19h30, eu vou ler 20 minutos. No terceiro ponto, todos os dias, às 19h40, eu vou escrever de 5 a 10 palavras sobre o texto que eu li. E aí eu vou tendo as etapas para eu chegar aonde eu quero. Ok? Alguma dúvida em relação a esses instrumentos, turma? Tranquilo. 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 Sim. Ok. Então, olha só. Chegou a hora de trabalhar, né? Vocês precisam responder de novo quem quer o Pentáculo do Bem-Estar, Smart Goals, Goal Tracker, fazer o exercício 2 dessa semana, tem o segundo exercício. Para quem quiser manter o 1 e adicionar o 2, vai embora, eu acho fantástico. Tá? E o exercício 2 é sobre ajustando o seu ambiente. Tá? Esse é uma tarefa, um exercício que eu uso muito na minha rotina, tá? Para conseguir arrumar o meu ambiente, seja de trabalho, seja de casa. Então, é muito legal. E vai ter um desafio. Tá? Vai ter um desafio para essa semana. Olha só. O desafio da semana, turma, consiste no seguinte. Vocês vão preencher o SMART com aquele objetivo, com aquela meta que vocês querem. E aí vocês vão escolher esse hábito que vocês querem. Vai ser algo que vocês querem muito e vocês não colocam isso na rotina. Vão colocar em prática isso ao longo dessa semana até quarta. Tá? Vão construir metas e mini-metas para conseguir fazer isso sem instalar na vida. E vocês vão fazer um registro do momento. Pode ser por foto, pode ser por texto. Por quê? Eu quero que na semana que vem vocês tenham feito 6 registros dessa prática. Sabe por quê? Porque no 7º dia, se você não registrar, você vai ficar frustrado. No 8º dia,
se você não fizer esse hábito que você estava fazendo, você vai ficar bravo consigo. No 8º dia, eu vou ficar puto. No 10º dia, eu não quero mais falar contigo. Por quê? Porque você vai perceber que você vai criar um mecanismo de controle. Isso pode ser uma foto. Não estou dizendo que tem que postar coisa todo dia no Instagram. No Instagram, não precisa postar todo dia no Instagram a sua foto. Mas grava. Tem até uns aplicativos que dá para colocar, tirar foto e você colocar o dia. Tirar foto, ó, dia 1, fazendo exercício. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 40, dia 365. Coloca no livro. Página 1, página 2, dia 3, dia 4. Pô, mas furei o dia 5. Continua no dia 6, dia 7. Isso é poderoso. Só isso aqui, só esse desafio, já vale qualquer coisa que vocês queiram para a vida de vocês. Porque se vocês conseguirem fazer esse registro, esse acompanhamento, de criar esse mecanismo de autocontrole, coisa linda, vocês vão mudar a vida de vocês. Para quem quer fazer exercício, isso vai ser brutal. Para quem quer controlar a alimentação, isso é fantástico. Tati, manda para os teus clientes isso. Fala para a Iessa Francisco mandar para os clientes fazer esse desafio. E é claro, me marca. Fala assim, ó, marca o Ricardo, porque isso vai mudar a vida. Vocês acham que isso é fácil? A Tati está comendo. Tá batendo uma marmita de frango com batata doce. Olha lá, ó. Tati, eu tinha uns alunos que levavam peixe, Tati. Eu dava aula lá em Itajaí. Eles levavam peixe para a sala de aula. Pelo amor de Deus. Não tinha condições de dar aula com peixe. Turma, isso aqui é muito fácil. Isso aqui é muito fácil. Eu quero saber quem é que vai entrar nesse desafio aqui, ó. Opa, eu vou. Já temos um. A Tati, eu quero ver, hein, Tati? Eu quero ver, Tati, eu quero ver. Eu também Caroline, eu sei que também vai, hein? Olha só, tem uma outra coisa que eu vou falar com vocês agora, para terminar. Que já deu 1 hora, meu Deus, quase 2 horas aqui. Vocês vão ter que matar. Para quem quiser fazer exercício, tá? Quiser correr, me manda uma mensagem que eu vou mandar um guia de corrida para começar amanhã, ok? Então, quem quiser, sai daqui, me manda uma mensagem. Eu vou mandar um guia de corrida para começar amanhã com o compromisso de fazer um registro por dia do treino. Tá? Para a semana que vem, vir aqui e falar assim, ó, eu consegui, eu fiz 7 dias de exercício, ok? E aí, pessoal? Mas quem nunca correu pode? Pode, não se preocupa. Não se preocupa que confia em mim. Confia em mim. Tenho 15 anos de praia. Em 30 dias eu te boto correndo 5 quilômetros. Eu confio no meu taco. Preciso que você confie em ti. E aí, turma? Alguma dúvida? Algo que eu possa explicar mais? Vamos lá. Se eu puder ajudar. Eu quero mais esse desafio, então, que eu voltei para atividade física por influência do Ricardo e um dia que estava nevando aqui em São Joaquim. Então, eu saí da minha zona de conforto na neve. Fantástico, fantástico.